Olá, amados em Yahushua, tudo bem? Nós vamos falar agora dos 3 capítulos finais de Apocalipse 19, 20 e 21, já que 22 são o fechamento do livro entre João e Messias e Yahushua. Tem nada de especial. Bom, não consegui aqui o áudio do site da Bíblia Online, vai ter que ser na minha voz mesmo, tá travado lá. E outras vozes eu não tenho que pedir autorização, eu não vou usar sem autorização. E Cid Moreira, eu não vou dar esse gostinho para esse maçom, né? Me enganou esse tempo todo na rede podre. Então vai ser a minha voz mesmo, ok? Então vamos lá, começando o capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Senhor Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para o todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, porque estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Bem, sempre que começa a frase num capítulo e depois dessas coisas, significa que está em ordem de acontecimento, está na sequência correta, como eu já falei em outros vídeos. Então, Apocalipse 18, a Babilônia foi identificada como Jerusalém, é depois da queda de Jerusalém, pelo Criador, como está no capítulo 18. E esse capítulo é uma forma mais abreviada do que está no Apocalipse 14, meu segundo vídeo falando sobre a volta do Messias. Então ele fala primeiramente da grande multidão já nos céus, dando aleluia e glória ao nosso Eterno. E no verso 2 e 3 fala da Babilônia, Jerusalém, o seu fim eterno. Ela é julgada, a sua fumaça sobe para todo sempre, quer dizer, não tem mais volta, sem jamais ter a possibilidade de retornar. Você pode observar que é a mesma fumaça dos adoradores da besta, quando eu falei no Apocalipse 14, verso 11. Então, esse sentido de eternidade, não de interminável, de uma vez terminado, sem volta, ok? E no verso 4, mais uma vez, a demonstração do trono, do Eterno, como descreve no Apocalipse 4. Os 24 anciões, os 4 animais, né? Você pode verificar no Apocalipse 4. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegramo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: Olhe, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, no verso 5, João ouve uma outra voz, dizendo para quem está no céu, né? Louvai o nosso Criador, mais uma vez. No verso 6 a 10, já está falando do Messias, Yahushua, né? Não vou ler de novo, repetir. Fica aí o ponto interessante, o verso 10, ele não deixa João o adorá-lo, né? Somente o Criador é digno de adoração, ok? Na tela aí eu vou botar
os temas onde se acha, onde prova que o Messias já falava das suas bodas e do ato de testemunho da sua pessoa. Ok? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No verso 11, gente, aí começa a falar propriamente do Messias. E se viu o céu aberto, eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele, ele chamava-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Bem, quem viu meu vídeo do Apocalipse 6, sabe que cavalos representam o período que aconteceu no Império Romano e logo a sua destruição, que foi mais ou menos até 1798. O fim do papado e da perseguição ao povo santo. Então, o primeiro cavalo, no Apocalipse 6:2, é o cavalo da justiça, do Evangelho, onde Cristo reinou logo depois da sua morte, foi até mais ou menos o ano 100. Então, aqui não é cavalo literal, pelo amor de Deus. Você não acha que o Messias vai descer na terra montado num cavalo literal. E nem pode, porque ele já está na terra, desde o fechamento do 6º selo. Então, ele não pode descer do céu. Então é óbvio que esse cavalo não é literal. O seu nome novo, só ele sabe, como está no início do Apocalipse. Não vamos saber até os salvos chegarem aos céus, né? E só vai saber quem participar do milênio também. Aí segue no verso 12, todas as características do Messias. Chamas de fogo, com diademas, coroas, o seu nome escrito, que eu já falei. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Aí, e não entendo, não estou afirmando, não entendo que seja o seu sacrifício no madeiro. Acho que ali é o sangue da destruição do exército da nova ordem. Vai falar ali logo mais à frente. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, né? João 1:1-3, o verbo de Deus. E seguia os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. São os salvos, né? 144, os da grande multidão que morreram ou ficaram vivos até o último dia, até o arrebatamento. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações e elas regerá com vara de ferro. Vara de ferro é a palavra, né? É a lei, a palavra e o evangelho. E é aí identificado lá em Apocalipse 14, a gente não conseguiu identificar porque João chamou ele de um anjo, né? Aqui é identificado que foi ele mesmo, que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Né? Vai ter um ato só, onde vai ser derrubado o exército da nova ordem mundial, que estará querendo invadir Jerusalém, Monte Sião, para pegar ele e os 144 mil. Né? E no manto, na sua costa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, é isso que os versículos querem dizer. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes.
Bom, nesse versículo 17 aí, 18, ele fala de um anjo. Isso aí já não é o Messias, porque ele fala um anjo. Então vai ter outro anjo, que eu não sei quem é, a Escritura não identifica, que vai chamar as aves do céu, né, para fazer parte da comilância das carnes, né, desse exército que vai ser morto. E ele chama a grande ceia de Deus, né, do Eterno. No verso 18 fala que é para comer justamente essa carne de reis, de tribunos, dos fortes, dos cavalos que sobre eles se assentam. Cavalos aí já é os outros 3 cavalos do Apocalipse 6. Segundo, terceiro e quarto cavalo. Que é guerra, fome, escuridão, morte. Tudo simboliza as iniquidades das pessoas. E a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. Aqui está falando de todo mundo, né? Todo mundo que... Aqui fala todo mundo que estiver no Armagedon lutando contra Cristo e seus anjos. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, e diante dela fizera os sinais com que enganou o que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, os 3 últimos versículos, né, fala da besta e do falso profeta em específico. E vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aquele que estava sentado sobre o cavalo é o Messias e Arroxo. E ao seu exército, anjos. Não tem nenhum humano, né, lutando contra eles. Aí fala de anjos celestiais que desceram com ele, no fechamento do 6º selo. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Quer dizer, o falso profeta é um cara que vai aparecer junto com o antimessias, com a besta, com o Papa antimessias, né? Só aqui que a gente tem essa informação. Lá em Apocalipse 16 ele não dava essa informação. Parecia que ele só apareceria no final do cenário, mas não, ele vai estar junto com a besta. Quem é? Não sei. Já estou especulando que pode ser até um alien, né? Um falso alien, passando pelo Messias, alguma coisa assim. É um demônio, assim como a besta é um demônio, transfigurando a figura de um papa, ele vai ser um outro demônio transfigurando algum personagem. Se é alien ou não, não sei, só quem vai estar vivo para saber. E aí esses 2 vão ser lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, é o fim deles, né? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram das suas carnes. É isso aí. Os demais, quem é? Os reis da terra, né? E seus exércitos. Seus exércitos aí é uma outra parte do exército da nova ordem mundial que vai estar com eles, né? Lutando contra o Messias e seus anjos. Agora vamos entrar no capítulo 20, que ele é uma continuação também do capítulo 19. E o 21 também vai ser. Isso aqui está na sequência. 18, 19, 20, 21 estão na sequência, na Bíblia. Diferentemente entre o 12 e o 17, que está tudo embolado. Vamos para o Apocalipse 20. Versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o a 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem, aqui está claro que depois do capítulo 19, vem essa sequência do 20, está em sequência, e depois da 7ª praga, de ter lançado o falso profeta e a besta, o anticristo,
para o lago de fogo, ele prende Satanás. Nosso Messias é que tem a chave do abismo, né? Agora o sistema religioso se contradiz, dizendo que quem é um anjo do abismo seja Satanás. Como é que Satanás vai prender ele mesmo, né? E vai prender nesse abismo, que é o local onde fica os demônios, né? Por 1000 anos, durante o milênio celestial, né? Onde o povo salvo vai estar nos céus. Aqui não fala dos outros demônios, né? Não fala nem no 19, nem aqui no 20, e não vai falar também no 21. Então a gente subentende que é Satanás e todos os demônios, todos os anjos caídos. Assim eu entendo, né? Que seja. E fica claro aqui, como eu já venho dizendo, citando nos outros vídeos, que vai ficar gente na terra. Tanto que nesse verso 13 ele fala: pois selo para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. Que nações é essas? A terra. Dos céus ele não tem mais entrada. Ele foi expulso depois da ressurreição do Messias, na primeira vinda, conforme Apocalipse 12. Então essas nações é aqui na terra. O porquê vai ficar gente na terra, uma pequena parte na terra, eu vou tentar fazer outro vídeo, tá? Não garanto, mas vou tentar explicar isso. Ainda não está muito lúcido isso para mim. Ok? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, de Yahushua, pela palavra do Eterno, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Yahu e de Yahushua e reinarão com ele 1000 anos. Bem, o que quer dizer esse versículo aqui? Nos outros vídeos eu já tinha falado aqui, quem assistiu deve ter entendido uma mensagem que não é agradável, e não vai ser agradável a quase ninguém, acredito eu. Nem todo mundo que for salvo em Yahushua vai estar no milênio celestial. O milênio celestial é para 3 grupos. Eu disse isso até no penúltimo vídeo, né? Sobre o Apocalipse 7, 14 e 15. Quem são esses 3 grupos? 144.000 da linhagem de Israel, viva, foi arrebatado viva, e não passou a tribulação. Os mortos estão aqui na grande tribulação, que está nesse verso 4, né, que fala até que foram degolados, decapitados, e uma parte viva conseguiu sobreviver, não aceitando a marca da besta, né, nem a sua adoração, e conseguiu chegar vivo até essa hora do arrebatamento. São 3 grupos só. No verso 5 diz isso: mas os outros mortos não reviveram. Quem é? Os da pré-tribulação. Quem morreu até a pré-tribulação, antes de começar a perseguição ao povo do Eterno. Isso só vai dar na 5ª trombeta, depois da 5ª trombeta ser iniciada. Então, seus familiares mortos, nossos amigos mortos, gente que a gente ama, gente que a gente sente saudade, sente a falta deles, né, na nossa vida. Como eu, por exemplo, já tenho a mãe falecida, sinto saudade dela. Infelizmente não vai ter ainda a ressurreição agora, pré-milênio, somente depois de 1000 anos. O milênio celestial é somente para esses 3 grupos, como eu falei. O porquê disso, o privilégio, não sei, isso é com o Eterno. Talvez por compreender que viver nos tempos atuais seja mais difícil do que dos que viveram pré-tribulação, não sei, mas é o que a palavra diz. Eu não posso aqui estar mentindo, eu não estou aqui para mentir para vocês. Eu estou aqui para falar a verdade. O sistema religioso não diz. Então eu não vou mentir como o sistema religioso diz que vai ser todos os mortos. Isso é comprovado lá no último versículo, né? Ressuscitaram, quem não foi achado no livro da vida foi para a segunda morte. Ok? Felizmente é assim, o Eterno quer assim, e a gente tem que aceitar.
E no verso 6 diz que quem morreu, quem deu sua vida física ao Messias, não tem poder a segunda morte, lógico, e serão sacerdotes do Messias e do Eterno, e reinarão com ele por 1000 anos. Quer dizer, quem morrer na grande tribulação, é claro que aqui está decapitado, mas nem todo mundo vai morrer decapitado. Vamos ter guerra, vamos ter ataque biológico, vamos ter vários tipos de morte. Mas esses que foram pegos para campo de concentração, né, entregou a sua vida pelo Messias, vai ter a função de sacerdote durante 1000 anos no céu, ok? Bem, versos 7 a 10, está falando Satanás dos vivos, né, durante o milênio. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Bom, aqui, quando termina a 7ª praga, e como vimos no início desse capítulo, ele é preso, Satã é preso por 1000 anos. Logo depois desses 1000 anos cumpridos, ele é solto, vai sair pelo mundo todo, pela terra toda, para enganar as nações que sobreviveram e para quem estiver vivo na terra, né? A areia do mar significa que é um contingente grande, e se vai estar os ressuscitados já mortos, pré-milênio lá, antes do milênio, o texto não está muito claro quanto a isso. Então não posso afirmar isso. E o diabo, Satanás, vai ser finalmente destruído indo para o lago de fogo, onde já estavam a besta e o falso profeta 1000 anos antes. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eles sim, são intermináveis. Não os seres humanos, eles sim, de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do Eterno, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Realmente aqui dá a impressão que os mortos ímpios vão ressuscitar depois do fogo descer nos céus. A impressão é essa, mas eu não posso dar certeza. Nesse verso 11, o grande trono que estava sentado sobre ele é o Criador, Yahweh, cuja fugiu a presença da terra e do céu, o primeiro céu e a primeira terra, né? São novos céus e nova terra. E esses mortos ímpios vão ficar diante do Criador e vai se abrir os livros da vida, né? Que está escrito desde a fundação do mundo. E segundo as suas obras vão ser julgados. Claro que quem foi ímpio, quem desobedeceu os mandamentos, quem levou os outros ao perecimento, esse pessoal todo que trabalha para a nova era, nova ordem mundial, vai estar na segunda morte, né? No verso 13, e deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui o mar é literal, são os oceanos. Interessante aqui a separação de morte e inferno, porque as pessoas foram caracterizadas de achar que o inferno é um lugar de fogo, que a pessoa vai para lá e vai ficar queimando interminavelmente noite e dia. Não é isso. Inferno na Bíblia é sepultura, ou local onde é sepultado os mortos, né? Cemitério, sepultura. Mas o sistema religioso sempre categorizou o inferno como um lugar interminável. E não é nada disso. E a maioria, mesmo que saiu do sistema, acredita nisso, infelizmente.
E aí é o fim da morte, final do milênio, fim da morte. Só os salvos estarão na Nova Jerusalém, que desceu do céu, e não terá mais morte, que não terá mais bem ou mal, não terá mais luz e trevas. Vamos ser só o bem, vamos ser só a luz. E no verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí que você conclui nesse último verso que só no milênio celestial vão participar aqueles 3 grupos. Pré-tribulação, quem morreu até a pré-tribulação, vai ser ressuscitado só depois do milênio. Esses vão para a Nova Jerusalém, já descida, e os ímpios e mortos vão para a segunda morte, que é o lago de fogo, onde definitivamente vão deixar de existir. Ok? Bem, o capítulo 21 fala da Nova Jerusalém, todas as suas características físicas, que ela vai conter. Está totalmente no literal, não preciso explicar nada. Você vai ler do primeiro ao último versículo e vai entender. Eu só vou parar no verso 8 e depois no verso 23 para comentar, ok? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Mar literal aí. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Yahweh. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Venceu o que aí? A besta, O mundo maligno. Agora o 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, os assassinos, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bem, olha o adjetivo. Mas quanto aos tímidos, está dando aqui uma advertência a nós, mesmo crendo no nosso Messias, na sua palavra, no Eterno, não devemos ser tímidos. Não devemos ser tímidos. Não devemos ficar só assistindo o vídeo dos nossos irmãos. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que avisar que estamos aí perto da nova ordem mundial. Então você muito cuidado aí que só fica vendo, assistindo os vídeos nossos, de quem está falando sobre isso. Faça também seus vídeos, mesmo que for poucos vídeos, 2, 3, 4. Vai aí na rua, fale para sua família, fale para amigos, pessoal do trabalho. Não tenha medo de chamarem de louco, nem nada coisa parecida. Cuidado, tá? Se você ficar totalmente inerte, só vendo, vamos dizer, a banda passar, poderá estar pondo em risco sua salvação. 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, a Nova Jerusalém. 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas.
E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade como a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Um estádio é 185 metros. Se tiver curiosidade, faz a conta aí. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, e a de um anjo. Lembra os 144.000, né? E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo cristólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, ou 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e é o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória do Eterno a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O que quer dizer isso aqui? Não vamos ter mais nem sol nem lua literais. Sol que a gente conhece e a lua que a gente conhece, né? Os astros. Porque a glória do Criador vai iluminar o Cordeiro, que vai viver com a gente, e ele será, o Cordeiro, a sua lâmpada. Muito interessante, para provar que esse mundo que nós estamos, ele criou o sol, o dia e a noite, né? O sol para o dia e a lua para a noite. O simbolismo de luz e trevas, que a gente viveria nesse mundo, comunhando, né, a luz e as trevas. Já como vai ser luz só na Nova Jerusalém, não vai precisar existir mais lua nem noite, né? E o sol também não, porque o Cordeiro vai ser a lâmpada. E as nações do salvo andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E elas trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então você vê que o texto é bem literal, né? E tem muito aqui o que explicar para vocês. É a confirmação da Nova Jerusalém e de como ela será fisicamente, né? Dando uma ideia de como será fisicamente. Ok? Então esse foi mais um vídeo dessa série. Está acabando, só falta mais 2. Apocalipse 11 e o 10. Muito obrigado mais uma vez. Que a paz de Yahushua esteja conosco e que o Eterno nos ilumine e continue nos ajudando.